Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society, a voz ainda tá aquecendo. Eu vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, vir participar da comunidade Terra Firme, ser um cidadão Terra Firmeza. Agradecer todo mundo que tem vindo pro canal. E hoje eu recomendo um filme muito intenso, mu na cara, Repórteres de Guerra. O nome desse filme original, ele é muito mais legal que o nome que ele foi dado aqui, porque ele é o nome do livro que ele foi baseado, chamado The Bang Bang Club. O que é o Bang Bang Club? É um grupo de fotojornalistas, é uma profissão que hoje em dia até tá perdendo espaço pra caramba, né? Porque com a quantidade de câmeras que a gente tem, que as pessoas podendo registrar as coisas, drone e tudo mais, ainda existe o fotojornalista, mas ele perde muito porque antigamente o que acontecia? Você tinha muitas informações verídicas ou de acordo com o que era o que estava acontecendo, não com uma narrativa que estava imposta, de situações de guerra, de lugares de conflitos pelo mundo todo, por esses jornalistas, esses fotojornalistas. Esse filme ele vai fazer duas discussões muito interessantes, assim. A primeira é a importância do trabalho dessas pessoas, como que elas ajudaram a trazer o poder das fotos que eles tiraram e a reflexão que eles colocaram no mundo. Por exemplo, esse filme ele vai contar a história, por exemplo, tem até um brasileiro que faz parte da equipe, né, que apareceu, o João Silva, um nome bem genérico assim. Então o que acontece? Ele vai contar a história de um grupo de fotógrafos que criaram esse clube em função de estarem trabalhando juntos nesses lugares. A ideia principal, o fio condutor principal desse filme é deles trabalhando na África do Sul, mas um desses repórteres, por exemplo, vai contar a história de duas fotos que ficaram muito famosas. Uma é de um cara que colocaram fogo nele e ele sai correndo no meio das pessoas, assim, pegando fogo, e o repórter vai tirando as fotos, assim, ele automaticamente ele vê, e ele ganhou o prêmio Pulitzer. E de uma outra foto que ficou muito famosa, que é o cara que está numa área de conflito também na África, e ele vê e ele está no lugar dos refugiados, assim, e ele vê um menino totalmente esquelético, assim, moribundo, praticamente morrendo, e ele sentado assim, totalmente esquálido, e os abutres em volta dele esperando o menino morrer para eles poderem comer o menino. Então essas duas fotos, elas ganharam o prêmio Pulitzer, né, de melhor fotografia. E aí entra a questão, a foto, ela registra um momento que ela vai contar uma história por si. Essa do menino, por exemplo, você vê o menino lá, a dramaticidade da cena, por exemplo, o abutre sabendo que ele ia seguir o curso dele da vida, ia se alimentar do menino ali, o cara pegando fogo, assim, né, e o reflexo do repórter fotografando. O que vai acontecer? A discussão mais interessante desse filme e a ética desses jornalistas? Como que desses fotojornalistas, tipo, porque você vai ver assim, então vai ter uma editora que começa a pressionar os caras para terem fotos, e aí acontece isso, o cara ganhou o prêmio Pulitzer, como é que ele vai superar isso? Porque entra assim, elementos do acaso, da visão do jornalista, da situação em que ele estava inserido ali, e o quanto isso vai destruindo esses repórteres, o quanto viver nesses lugares, viver assim, então eles vão ver gente sendo baleada deles, vendo pessoas sendo assassinadas na frente deles, assim, vivendo os piores momentos da humanidade,
e o quanto que isso vai destruindo esses fotojornalistas do ponto de vista psicológico, assim, de não conseguir chegar um momento que eles não vão mais lidar com isso. A culpa de ter ficado famoso por ter tirado a foto. Então você vai ver assim esses fotojornalistas se envolvendo, entrando em alcoolismo, em depressão, e você vai ter dois deles que vão, né, tomar uma medida mais extrema, assim, por não conseguir mais viver desse jeito. Então é um filme muito interessante, muito dramático, assim, porque ao mesmo tempo que ele pega ele mostra o pior do ser humano, e essas pessoas estão ali para retratar isso. Tem uma hora no filme que eles têm uma discussão que eles falam assim: quantos atos bons você conseguiu registrar e vender para os jornais? A gente aqui, aí é legal que ele faz uma analogia, um dos atores. Só assim, o filme ele é de 2010, eu pulei a ordem aqui hoje. O filme é de 2010, tá? Ele é dirigido pelo Steven Silver. Ele é uma produção sul-africana e canadense, uma coprodução. Ele tem o Taylor Kitsch, que é o Kevin Carter, que ele fez o David Koresh, que eu falei para vocês no Waco. Ele fez o Gambit no filme do Wolverine. Você tem o Ryan Phillip, que é o Greg Martin, que ele vai fazer. Ele é meio tipo o Justin Timberlake da Shopee da época. O Frank Hartbauer, que é o Ken Costello, a Maury Altram e o Nate Tobert. Tem mais uma galera aqui, assim, que é um filme bem interessante, é um filme muito brutal. Não... O que é brutal nesse filme? Não é tipo você assistir um gore do Sexta-feira 13, você assistir um Halloween e tudo mais. Ele é muito brutal justamente por ele mostrar a natureza humana, essas pessoas vivendo nos piores lugares da Terra. Você imagina agora que você está assistindo esse vídeo no YouTube, provavelmente você deve estar na sua casa, está no seu trabalho, você está no momento que você está de boa, que você falou, vou ver lá o professor Roder, o DJ, o canal Terra Firma Society, e vou curtir um momento, vou ver um filme que eu posso assistir. E você imaginar que nesse momento, assim, na Síria, em vários lugares do mundo, assim, a violência está comendo solta, as pessoas estão vivendo ou situações de fome, né? Você pegar Iraque, Afeganistão, lugares da África, aqui na América do Sul, assim, aqui no Brasil, né? Você pensar que tem gente que está vivendo momentos horríveis, assim, e se não fosse o jornalismo, se não fosse esses repórteres, a gente não saberia. É interessante você imaginar assim, esse filme ele é de 2010, ele pega essa coisa antes do boom digital total, assim, de todo mundo tá registrando, né? Por exemplo, muita coisa da guerra do Afeganistão, chegou um determinado momento, por exemplo, os Estados Unidos não permitiram que alguns repórteres fossem em determinados lugares e tudo mais. A maior parte com acesso às câmeras digitais, os próprios soldados faziam isso, né? Então é muito doido isso, e a relação de culpa que eles sentem. É muito doido, os caras que ganharam o Pulitzer com imagens extremamente chocantes, de terem vencido algo que eles almejaram a vida toda deles. O prêmio Pulitzer é o prêmio mais importante do jornalismo pro americano, né, principalmente. Mas mundialmente, você fala, pô, tem um prêmio Pulitzer, não é para qualquer um, não. E o cara perceber que, assim, onde que ele conseguiu... E no caso deles, porque assim, é diferente de um repórter que às vezes ele escreve de longe. O cara tava ali, ele viu o cara pegando fogo. Ele viu aquela criança do lado dos abutres, né? E por mais que ele fosse lá e oferecesse comida para aquela criança, aquilo era um símbolo de outras pessoas que estavam vivendo aquilo ali e que ele não ia conseguir remediar isso. Então esse filme ele vai tratar muito dessa questão da culpa, né? De você estar sendo um abutre como aquele abutre que estava do lado da criança ali, esperando o final dela, esperando aquele momento para você fazer o que você tem que fazer. Então é muito legal, vale a pena assistir. Esse é um filme que não vai mudar a história da humanidade, porque infelizmente a humanidade continua dando esse tipo de material para justamente eles desenvolverem esse tipo de trabalho.
É um trabalho que diminuiu bastante, né? Em alguns lugares, por exemplo, matar os repórteres é um sinal de que você não é bem-vindo, né? No Afeganistão aconteceu isso há pouco tempo. A gente está vivendo um momento de anomia mundial. Assim, anomia é quando todas as regras elas não estão valendo mais, vira uma bagunça do ponto de vista de combinados e regras, como meus alunos odeiam isso que eu falo. E até porque, se não cumprir minhas regras, eu não deixo a anomia reinar na minha sala de aula. Você pega, por exemplo, o que está acontecendo aqui no Brasil. As mentiras são contadas assim na cara dura e ninguém tá nem aí, meu. O presidente vai no debate e conta mentira, assim, todo mundo sabe que o cara tá mentindo, o cara continua mentindo, não tá nem aí. Então, assim, a internet, ao mesmo tempo que ela acabou tá acabando com essa profissão do fotojornalismo, ela criou um jornalismo paralelo onde você escolhe a verdade que você quer ver, né? Eu falei isso aqui nos vídeos da Era Digital. Você hoje, frente a uma imagem, você consegue processar aquela imagem, você consegue colocar a realidade que você quiser, e assim, não é bem isso, assim. Então o jornalismo ele nunca foi tão importante quanto a gente precisa dele hoje, e como ele foi em muitos outros lugares. A guerra do Vietnã, por exemplo, por ela ter passado na televisão, ela gerou muito problema. Muitos problemas para os americanos. Por quê? Porque os americanos viram que não tinha necessidade de estar ali e não era aquele romantismo que se colocava da guerra, né? Acho que se a Segunda Guerra Mundial tivesse passado na televisão, ela teria acabado bem antes, porque as pessoas iam ver o horror que estava se passando, né? Não ouvir o registro depois. Então é muito doido isso. E a gente ter, né, um registro de algo que aconteceu. Então é um filme muito legal, eu recomendo. Repórteres de Guerra, The Bang Bang Club, vale lá. Eu não vou dar muito spoiler aqui, porque esse filme é interessante você entender e se envolver com os personagens, e ele deprime assim, cara, porque você vai começando a entender a culpa daquela pessoa e não justificar o que vai acontecer nele, mas entender como foi difícil ter ficado famoso em cima da desgraça de outra pessoa. E eles começam a perceber que os editores deles estão querendo a mesma coisa deles. Eles são outros abutres que querem uma outra foto chocante, com outro cara pegando fogo, com uma outra criança morrendo, e que não é o caminho ideal. Beleza? Vamos lá dar uma olhadinha no poema de hoje, então. O poema de hoje eu vou ter que falar da humanidade, né? Porque rumando a caminho da destruição. Estamos rumando a caminho da destruição, sem sequer olharmos aos avisos de atenção, a nos alertarem das escolhas feitas para saciar os nossos desejos insaciáveis de querermos tudo aqui e agora, sem nos preocuparmos com as consequências. E a conta que pode ficar para a próxima geração, se sobrar ainda algum tempo para a humanidade, em que Gaia pode nos dar o troco, cujo resultado seja o inevitável fim. Mas a vida continua sempre, infinitamente, mesmo sem nós. A minha ideia aqui é colocar nesse poema como que nós, seres humanos, somos ínfimos no universo e aqui no planeta. E mesmo assim a gente dominou a parada e a gente acha que isso aqui é nosso. E não é. E a gente vai passar, né? E que registro que a gente vai deixar? Essas fotos do Pulitzer? Triste, né? Ou um monte de selfie fazendo bico e duck face? Vai saber. Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal, vem participar da comunidade Terra Firmeza, e eu vejo vocês em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau.